Saia do nível das orações apressadas para o nível das orações mais profundas em Deus. Quantos aqui que estão vendo ou ouvindo esse vídeo têm sentido, têm ouvido isso do Senhor também? Tem sido um chamado do Senhor nesses dias para cada um de nós, né? Sairmos desse nível, né, de quem vive a sua rotina, de quem vive o seu ordinário, num nível mais superficial com o Senhor, né? E não é que Deus não receba as nossas orações que são feitas de maneira rápida, né? Porque a nossa rotina, ela é uma rotina corrida, né? São tantas demandas que nós temos que abraçar diariamente, né? Eu não sei qual a impressão de vocês, mas a minha impressão tem dias assim que parece que eu vou ser engolida pelo dia, né? As demandas são tantas assim, como mãe, dona de casa, esposa, né? E tem aqueles e aquelas que, né, estão aí trabalhando fora também, além das demandas do lar, da casa, da família, tem a demanda profissional, tem a demanda estudantil, enfim. O dia passa, às vezes as semanas passam e a nossa sensação é que nós não conseguimos abraçar tudo, né? E muitas das vezes, por a gente estar vivendo, né, essa situação de correria, assim, nós vamos fazendo do nosso tempo de oração, nós vamos tornando ele, assim, diminuído, né? Ou é o que tem para hoje, é o que dá para hoje. E eu quero dizer assim, se o teu tempo de oração é um tempo corrido, é um tempo curto, né? Ele é válido, né? Porque a gente faz aquilo que a gente pode. Só que eu acredito que quando a gente começa a estabelecer determinadas prioridades na nossa vida, a gente vai conseguindo alocar melhor o nosso período de oração com o Senhor, né? Porque para a vida do cristão é impossível ficar sem orar. É impossível estar em Deus, conhecer a Deus, né? Em todo o seu caráter, em toda a sua personalidade, bondade, a grandeza do Senhor, se nós estivermos em níveis superficiais de oração, né? Então, eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos fazer para melhorar o nosso tempo de oração, o nosso período de oração, é definir bem as prioridades do nosso dia, as prioridades da nossa semana, as prioridades da nossa vida. E nós definindo isso, entendendo que o tempo com o Senhor é uma prioridade. Nós não podemos abrir mão do nosso tempo com Deus. E para que ele seja um tempo mais saudável, de mais intimidade, de mais conhecimento, né, de Deus para nós, de mais revelação da face do Senhor para nós, nós precisamos colocar esse período de oração como uma prioridade do nosso dia, da nossa semana, dos nossos meses, e fazer dele uma prioridade no Senhor. E fácil não é, mas também não é impossível, né? Fácil, nada na vida é fácil, mas nós podemos tornar as coisas possíveis. E eu sinto o Senhor nos chamando para esse nível mais profundo em Deus, para mergulhar mais profundo no conhecimento de Deus. E como que a gente mergulha mais profundo no conhecimento de Deus? É por meio da oração e por meio da leitura da palavra de Deus. É assim que nós vamos aprendendo mais dos atributos dele, sabe? De quem ele é, né? Nós sabemos que aquilo que nós muito contemplamos, né? Nós vamos nos tornando parecidos, não é verdade?
né? Para quem é casado aqui, está me ouvindo e me vendo agora, à medida que a gente vai convivendo com o nosso cônjuge, né, a gente vai se tornando assim bem parecido com ele. Por quê? De tanto contemplar, de tanto ter essa vivência diária, né, de tanto ter essa comunhão, de todos os dias estarmos juntos, fazendo coisas juntos, né, passando tempo junto, gastando tempo um com o outro, investindo nesse relacionamento, investindo na nossa comunhão a dois e tal, na nossa união, nós passamos a contemplar tanto o nosso cônjuge, que tem coisas, né, nele, que vai se tornando assim, nós vamos ficando parecido com aquilo, porque contemplamos demais aquilo. E a oração, ela nos traz isso para a nossa vida. A oração, ela nos leva para um lugar de contemplação do Senhor. No nosso período de oração, né, nós buscamos nos desligar, né? O nosso período de oração, ele tem que ser um tempo entre você e Deus, sabe? Sem nada entre você e o Senhor. O nosso período de oração é um período nosso, de intimidade nosso, né? A Bíblia mesmo diz, né? Fecha a porta do teu quarto e ora. Às vezes o teu período de oração não é dentro de um quarto, né? Às vezes é numa sala, né, dobrando os seus joelhos ali no seu tapete da sala. Às vezes não é de joelhos dobrados, às vezes é você de pé no teu quarto falando com o Senhor, com as mãozinhas elevadas, orando, abençoando. Às vezes é andando pela tua casa, você tá ali, às vezes sozinha, né? Tem a oportunidade de estar sozinha em casa. E você anda pela casa e vai falando com o Senhor, vai clamando e vai buscando a Ele. Às vezes é fechadinho em algum lugar, né? O nosso tempo de oração, ele pode se dar de diversas maneiras e de diversas formas, mas ele precisa ser algo que é íntimo, nosso e do Senhor, sem interferência nenhuma, sem interferência de ninguém, nós e o Senhor. Então, se você não tem esse hábito, se você que está me ouvindo, né, não tem esse costume, procura construir isso com o Senhor. Você que é cristã, está me ouvindo, procura construir esse ambiente de oração para o Senhor. O que é a oração? A oração, ela nos proporciona a construir um lugar de habitação para nós em Deus. A oração nos proporciona nós estarmos construindo um lugar aonde nós vamos estar escondidos no Senhor. A oração nos leva a conhecer mais do caráter de Deus, da essência de Deus e da paternidade do Senhor. Nós vamos conhecendo o Senhor na sua intimidade, na sua profundidade, e isso vai trazendo maturidade para nós como cristão e cristã. Maturidade no nosso relacionamento com Deus. A oração, ela nos leva a viver uma vida de filho e filha de Deus, maduros no Senhor, maduros na sua fé. Por que uma fé ela se torna uma fé madura? É pela prática, é pela experiência vivida com Deus por meio da oração, por meio da leitura da palavra, nós conhecendo mais do Senhor e da essência original e pura dele, nós vamos tendo essa maturidade, nós vamos crescendo no Senhor, nós vamos crescendo em Deus e nós vamos tendo mais fé para a nossa caminhada, porque a oração ela também tem esse poder de aumentar a nossa fé, de aumentar o nosso nível de fé, de aumentar a nossa confiança no Senhor. Quanto mais tempo nós passamos com o Senhor, mais nós vamos confiando nele, na sua bondade, na sua fidelidade, que ele é um bom pai, que ele é um bom pai, que ele não é um pai ruim, mas ele é um bom pai, que ele cuida de nós, que ele se faz bem presente na nossa vida todos os dias.
diante de todas as circunstâncias, diante de quaisquer situação, tanto no dia bom quanto no dia mal, o Senhor se faz um bom pai, o Senhor é um bom pai. E como eu entendo isso? Como que eu contemplo isso? É por meio da oração. A oração é a minha vivência com o Senhor. E por essa vivência com o Senhor, eu vou conhecendo mais dele. Eu sei quem ele é. Eu sei qual é a voz dele, qual é o som da voz dele. Eu sei quando é ele falando e quando é outras vozes que ecoam ao meu ouvido, tentando trazer confusão para minha mente, para os meus dias, para a minha história com o Senhor. Deus, ele não é Deus de confusão. O Senhor, ele trabalha com sim ou não, né? E a Bíblia nos aponta que aquilo que passa disso, de sim ou de não, que fica em cima do muro, que é confuso para nós, é procedência maligna, não é do Senhor. Porque Deus trabalha com clareza, Deus trabalha com apontamento certeiro para nós. Deus, ele trabalha nos dando destino nele. Nós não caminhamos como pessoas perdidas que não estão sabendo para onde estão indo, o que tem que fazer, como tem que viver. Não. A convivência com o Senhor, a oração nos faz conhecer o Senhor, e esse conhecimento, essa nossa intimidade com ele, vai nos dando clareza para a vida, né? Quanto mais maduras, quanto mais a nossa fé ela está sendo amadurecida no nosso relacionamento com Deus, mais forte essa fé ela vai se tornando. E mais nós vamos conhecendo do Senhor, sabe? Ele vai se revelando a nós. É lindo como um crente, um cristão maduro, ele tem uma intimidade profunda com Deus, né? Às vezes é algo que foi construído por meio de anos. Foram anos buscando o Senhor em oração, foram anos se dedicando à leitura da palavra, ao conhecimento da palavra de Deus, entendendo que a fé em Deus, ela vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir uma opinião de alguém, um pensamento de alguém, uma fala de alguém. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, isso vai trazendo fé para nós. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Fé em Deus. Fé, né, que tudo aquilo que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor, ela é uma verdade, ela não é uma história sem fundamento, sem nexo, mas ela é uma verdade. E uma verdade existente, uma verdade que é real, palpável, visível, concreta, diferente, né, de muitas coisas que a gente lê por aí. Então a nossa fé se dá por meio disso. E a nossa vida de oração também, né? E o Senhor, ele nos chama para isso. O Senhor quer nos fazer amigo e amiga dele. E a oração nos proporciona essa dádiva de sermos amigas do Senhor, de vivermos um relacionamento de verdadeira e completa intimidade com o Senhor. Não algo superficial, mas algo que é de verdade. E a oração, ela também nos faz ser de verdade. Quanto mais nós oramos e nós buscamos o Senhor, mais ele vai arrancando, sabe, as máscaras que a gente coloca, né, no nosso cotidiano. Temos uma máscara para cada situação. Temos, né, uma inverdade, às vezes, para cada circunstância. Mas o Senhor vai arrancando tudo isso de nós. O Senhor vai tratando, muitas das vezes, né, o nosso caráter imperfeito. E quanto mais contemplamos o Cristo, o Filho do Deus vivo, por meio da oração, mais do caráter dele, ele vai plantando dentro de nós. E isso vai vindo para fora, sabe? Isso vai nascendo, isso vai transbordando.
transborda em nós, transborda por meio de nós, sabe? Nós conseguimos demonstrar Jesus Cristo, a vida dele em nós, a justiça dele em nós, a bondade dele em nós, a generosidade dele em nós, a paz dele em nós, por meio da nossa prática diária, por meio daquilo que sai da nossa boca, por meio das nossas atitudes com as pessoas que estão, né, à nossa volta, seja alguém, né, que tenha um vínculo de sangue com a gente, ou não, seja alguém que é um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, um vizinho, ou seja quem for, nós colocamos para fora, nós demonstramos as verdades de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, o fruto do Espírito Santo dentro de nós, né? Porque se nós estamos vivendo uma vida de oração, é impossível não termos o fruto do Espírito dentro de nós. Nós caminhamos cheios do Espírito Santo, né? E é por isso que é tão importante nós buscarmos construir com o Senhor um tempo, um período maior de oração e de intimidade com o Senhor. Sair do superficial, sair do raso e ir para medidas mais profundas em Deus. Tanto para conhecermos mais dele, quanto também para termos mais revelações do Senhor a respeito de nós mesmos e a respeito de quem ele é, da maneira que ele trabalha, como ele faz, como ele age, quais os caminhos que ele vem, ele começa a nos apontar tudo isso. E é uma delícia. Então, assim, o começo da nossa vida de oração com o Senhor pode ser um começo, às vezes, mais conturbado, mais difícil, né? Porque a oração, ela é uma disciplina espiritual. O nosso corpo, muitas vezes, ou a maioria das vezes, o nosso corpo, ele quer correr desse lugar. A nossa alma e a nossa carne, ela corre desse lugar. E há como se fosse verdadeiramente uma briga que nós travamos todos os dias, que é a briga de carne e espírito, né? Porque nós somos, né, um espírito que habita numa alma e essa alma habita dentro de um corpo. Então, eu sempre costumo dizer para quem está próximo de mim que carne e alma se juntam como se fossem melhores amigas, né? Unidas venceremos. Elas se juntam e tentam correr para longe do Senhor. E o espírito fica ali isoladinho, quietinho, sozinho, mas correndo, querendo correr para o Senhor, desejando o Senhor, desejando estar com o Senhor, desejando passar os dias com o Senhor, desejando ter mais tempo diário de profundidade com o Senhor e com o reino de Deus e com a palavra do Senhor. Mas nós vivemos nessa batalha, né? Carne e alma correndo para um lado, que nos distanciam do Senhor, né? Que diz assim, você está corrida, sua demanda, a sua agenda hoje está cheia, não vai rolar, não vai dar. E elas se juntam e fica com essas falácias na nossa cabeça, né? Enquanto o Espírito vem aqui do outro lado, tá ali só ele, né? Sozinho, mas ele tá o tempo todo. Se volte para o Senhor. Priorize estar com o Senhor. Prioriza o reino de Deus. Priorize as coisas do reino de Deus. Priorize conhecer mais do Senhor. Priorize gastar tempo contemplando o teu Deus, o teu Pai, o teu Senhor, para que você se torne mais parecida com Ele, porque você só se torna parecido com aquilo que você contempla, com aquilo que você contempla. E nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor, né? À medida que nós vamos caminhando com Ele, Ele vai, e nós, né, recebemos o Senhor Jesus, entregamos o governo das nossas vidas para Cristo, nós somos feitos filhos do Senhor,
filhos e filhas do Pai Celestial, né? Então, quando, né, nós, humanamente falando agora, para ficar claro e nós entendermos, quando nós somos filhos aqui natural, né? Temos um pai, temos uma mãe, uma filiação humana na Terra, né? Nós também, além de termos o sobrenome desse pai e dessa mãe, nós carregamos o DNA. Tanto eu carrego o DNA do meu pai, né? E eu carrego também o DNA da minha mãe. Por quê? Porque eu sou filho deles. Então o DNA deles corre nas minhas veias. O DNA dos meus pais aqui na Terra corre aqui dentro de mim. O DNA dos meus avós e assim por diante. Espiritualmente também é a mesma coisa. Quando nós, por meio de Jesus Cristo, nós somos feitos filhos e filhas de Deus, né? Porque é Jesus, foi o sacrifício de Jesus que nos tornou filhos de Deus novamente. Porque nós sabemos que a nossa aliança com o Pai, ela foi quebrada pelo pecado original, né? Lá, voltando, né? Eu não vou entrar nisso, né? Porque não é o nosso assunto aqui, por meio do pecado de Adão e de Eva. Então, há uma aliança que havia entre a humanidade e o Pai Celestial foi quebrada ali. O pecado entra, né, para governar e dominar ali o mundo, né? O pecado entrou para nos afastar do Senhor. E nós ficamos tendo uma vida só de criaturas de Deus. Aqueles, porque o que é a criatura de Deus? É tudo aquilo que foi criado pelo Senhor, né? Tudo aquilo que foi criado, isso aqui, ó, essa carne aqui é uma criatura de Deus. Ele criou. Ele teceu os meus dedos, as minhas mãos, o meu nariz, as minhas orelhas, o meu cabelo, tudo. Isso é uma criatura. Ele criou. Ele projetou isso aqui, esse corpo aqui. Aquela árvore que você vê ali atrás, aquelas árvores ali, também é criatura do Senhor, é criação do Senhor. Ele criou, porque ele é um pai criador, né? Mas aquelas árvores ali, elas não têm como se tornarem filhas de Deus. Elas serão eternamente criação de Deus. Elas serão para sempre criação do Pai Celestial. Agora comigo e com você é diferente. Nós temos a chance e a oportunidade de sairmos desse lugar de criatura de Deus para nos tornarmos filhas de Deus e filhos de Deus. Como? Como, Lilian? Como que acontece isso? Por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Mas é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento, né? Mas eu quero entender, então eu quero partir desse ponto aqui, que eu estou falando agora não com as criaturas de Deus, mas eu estou falando com os filhos e com as filhas de Deus, com aqueles a quem entregou o governo da sua história e da sua vida para Cristo. Eu estou partindo desse pressuposto de que falo aqui nesse vídeo com filhos e filhas de Deus. E o filho, ele ama estar perto do pai. O filho, ele ama estar perto da mãe. Óbvio que tem as suas exceções, né? Quando nós temos pai e mães que fogem do padrão normal de um pai e de uma mãe, né? Que é um padrão saudável, que é um padrão bom, que é um padrão que vem mesmo do coração do Senhor. Eu não estou falando dessas anomalias paternas, tá? Eu estou falando de um pai e uma mãe que verdadeiramente é um pai e uma mãe que vem de Deus, sabe? Né? Que trata a sua criança com bondade, com respeito, com cuidado, com humanidade, né? Com carinho, com gentileza. Eu estou falando desse perfil, né, de pais aqui. Então, quando um filho vê isso tudo no pai, encontra tudo isso nesse pai e nessa mãe, esse filho ele quer estar perto desse pai. Não é comum, né, o filho que tem tudo isso estar longe desse pai, longe dessa mãe. Pelo contrário, ele quer estar perto.
O filho que ama o pai e a mãe, ele quer estar perto, ele quer estar junto, né? Há um vínculo que os ligam, sabe? Há uma intimidade que os ligam, há uma vivência que os ligam. E quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com o nosso Pai, que não está longe de nós, mas que por meio do Espírito Santo, ele está junto de nós aqui. Enquanto eu gravo, né, esse vídeo aqui para vocês, o Espírito Santo está aqui. E é a presença do meu Pai comigo. Eu não estou aqui e ele está lá longe de mim. Não, o meu Pai, ele faz parte do meu dia. O meu Pai faz parte da minha semana. O meu Pai, ele faz parte da minha rotina. Eu consulto o meu Pai para as decisões que eu preciso tomar. Eu pergunto, sabe, se ele se agrada daquilo, se ele tem aquilo para mim, se faz parte, né, da história, do chamado e do propósito que ele tem comigo. Por quê? Porque há um relacionamento entre eu e o meu Pai, que não está lá longe de mim. Não, mas por meio do Espírito Santo do Senhor, é bem presente na minha vida como filha de Deus, né? E como filha, eu quero estar perto desse Pai. Eu quero estar junto dele, sabe? Eu quero estar em tudo, envolver ele e permitir também que ele me envolva, né? Porque o nosso Pai Celestial, ele poderia fazer todas as coisas sozinho. Ele não precisava de nós para nada, né? Mas ele nos ama tanto que ele nos convida para participar de tudo aquilo que ele está fazendo na Terra, sabe? Ele sempre nos convida e diz assim, vamos junto? Vamos junto, Lilian? Vamos comigo? Quer participar comigo disso aqui? Quer se envolver comigo nisso que é importante para mim? Sabe? Vamos lá. Então ele nos convida para participar de tudo aquilo que ele está fazendo. E participar daquilo que o Pai está fazendo na Terra é um privilégio. É um privilégio, não é um peso, não é algo que, né, é além de nós, não, mas é um privilégio que ele nos dá para sermos participantes de tudo aquilo que ele está fazendo. E a oração, ela também nos aponta isso. Por meio da oração, nós vamos discernindo, enxergando, compreendendo o que o Pai está fazendo na Terra, o que ele prioriza hoje na Terra, né? O que é importante para o Pai hoje, sabe? O que ele está me chamando, qual é o comando do Pai para mim hoje, né? Sabe como eu imagino isso? E para mim fica muito de fácil entendimento quando eu trago isso, né? Na minha memória, na minha mente. Eu imagino Deus, né? Além desse Pai, como um grande general. Que ele vem, né? Com o seu projeto ali em mãos. Ele vem com a missão ali em mãos. E abre aquela missão e torna ela clara ali para os seus soldados, né? Para a sua equipe que vai trabalhar junto com ele. Olha, esse aqui é o projeto. Essa aqui é a missão que nós temos hoje, né? E nós vamos fazer assim, 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 assim. A prioridade primeiro é essa, a segunda missão é essa, a terceira é essa. E ele vai tornando aquilo conhecido, né? Para mim, facilita eu pensar e imaginar dessa forma, facilita compreender, né? Ter entendimento do Senhor da maneira que ele vai trabalhando, né? Porque Deus, ele trabalha de diversas maneiras e de diversas formas. O Senhor, ele não tem um padrão. Muitas das vezes nós estabelecemos um padrão e falamos, não, o Senhor, o nosso Pai Celestial, ele age somente dessa maneira. Ele fala somente dessa maneira, ele age dessa maneira e nós queremos padronizar o Senhor. Mas Deus não trabalha padronizado. Deus não é padronizado, sabe? Ele é grande demais. Ele é grande demais para o nosso entendimento. Ele é grande demais para que a gente o coloque nessa caixinha de modelo e padrão nosso. Ele é grande demais. Nunca vai caber dentro desse padrão. E cada situação ele trabalha de uma maneira.
Muitas das vezes ele pode repetir alguns métodos? Pode. Muitas das vezes ele repete processos? Sim, repete. Mas não significa que a cada nova situação que vai surgindo na nossa vida, ele vai trabalhar da mesma maneira. Às vezes a gente pode viver algo hoje, né? Eu vivo algo hoje na segunda-feira. E talvez na sexta-feira eu vivo a mesma coisa. Só que a ação do Senhor na minha vida na segunda-feira, a ação do meu pai, a intervenção do meu pai, ou o livramento que o meu pai me deu na segunda-feira, foi um tipo de livramento. Já na sexta-feira, mesmo se eu passar pela mesma situação, a ação do meu pai, a ação de Deus, ela é completamente diferente. Ele não vai agir da mesma maneira, tá? Ele pode agir, mas muitas das vezes ele não age da mesma maneira. Ele vem com outro tipo de ação, ele vem com outro tipo de intervenção, ele vem com outros tipos de livramento para nós, né? Isso é a multiforme graça de Deus, as inúmeras facetas do Senhor, é a grandeza dele. Ele é grande demais para a nossa compreensão. Ele é grande demais para que nós viemos compactar o Senhor e colocarmos ele num formato só, num padrão só. Então, a oração também me permite entender isso. Opa, eu não posso colocar o Senhor dentro desse padrão, dentro dessa caixinha aqui, porque ele é grande demais para isso. E como que eu conheço essa grandeza? Como que eu tenho dimensão ou entendimento, né, dessa grandeza do Senhor? Por meio da oração. Por meio da oração. E a oração também, ela vai nos dando, nos trazendo mais fome e sede pelo Senhor, né? Então, é como eu mencionei há instantes atrás aqui no vídeo, que as primeiras orações, os nossos primeiros passos, né, em direção ao Senhor por meio da oração, eles são os passos mais difíceis que nós damos, porque eles começam com a gente se forçando a estar naquele lugar, como uma disciplina. Eu vou disciplinando o meu corpo, eu vou disciplinando a minha mente, eu vou disciplinando a minha rotina, os meus pensamentos, né? Eu defino a minha prioridade. Bom, a minha prioridade é o Senhor. A minha prioridade é construir um lugar para o Senhor aqui, nesse templo aqui, que sou eu. Porque nós hoje, nós somos a casa de Deus. Nós somos a morada do Pai. O Espírito Santo, ele habita em nós, né? Nós precisamos então ser essa casa, construirmos esse lugar para que o Senhor possa habitar. Uma das minhas orações diárias, que eu sempre peço para o Senhor é: Senhor, não me deixa, como tua filha, ser um lugar da tua visitação, sabe? Construir algo entre mim e o Senhor, aonde o Senhor vem só me fazer visitas. Hoje ele me visitou, né? Hoje ele me visitou, eu tive um período com meu pai, foi uma delícia, lágrimas rolaram, foi um tempo gostoso, de qualidade, mas amanhã o meu pai não passa por aqui. Amanhã o meu pai não me visita. Eu nem sei onde ele está. Não pode ser dessa forma, né? O nosso propósito terreno, ele precisa estar bem firmado nisso. Eu estou aqui na Terra construindo diariamente uma habitação para o Senhor, né? Porque Deus, ele habita em nós. Nós carregamos o Senhor, nós carregamos o Espírito Santo, nós somos esse templo do Senhor. Então, eu não posso ser um lugar de visitação e eu nem quero ser isso. Eu falo, Deus, eu não quero ser uma visitação, mas eu quero ter o Senhor aqui comigo e em mim, como esse abrigo para o Senhor, né? Todos os dias. Todos os dias. Eu almejo isso, eu desejo isso de todo o meu coração. A minha caminhada na fé com Deus, ela tem seguido esse propósito e esse caminho. Construir aqui em mim um lugar para habitação de Deus todos os dias.
E a oração, ela nos proporciona isso. Então, é isso, é definir as prioridades. O Senhor é a minha prioridade. Então, quais são, né? Dentro dessa prioridade que eu estabeleci, que é o Senhor, quais são, então, as ordens de prioridade abaixo disso? Bom, se para mim estar com o Senhor, eu vou precisar organizar o meu dia. Eu vou precisar organizar a minha agenda, né? Eu vou, muitas das vezes, levantar mais cedo, né? Eu tenho uma rotina corrida aqui, né? Recentemente eu vivi um processo de transição no Senhor, né? O Senhor nos tirou de um estado e nos trouxe para outro, né? 90 dias, né? Eu tô dentro de um processo de transição. Estou me adaptando ao novo do Senhor. Estou me adaptando à nova rotina, estou me adaptando ao novo lugar. E no meu começo aqui, eu me vi atropelando uma prioridade que eu havia estabelecido, que era o Senhor. E gastar tempo com o Senhor. E estar nesse lugar de oração todos os dias. E eu me vi muitas das vezes acordando acelerada para preparar, né, o café dos meus filhos, o café da manhã da minha família, para agilizar o lanche dos garotos, né, para despedir eles, enviar eles para a escola. E eu me via toda envolvida nisso e muitas das vezes saía disso tudo e vinha as demandas da minha casa e tinha tanta coisa para se fazer e que dependia de mim, porque no meu caso aqui, sou eu quem faço, né? Eu não tenho uma cooperadora, uma ajudante, uma auxiliar na minha casa. Então, são demandas que necessitam de mim. E então eu comecei a inverter as coisas, né? Eu fazia tudo isso primeiro e depois eu separava ali um tempinho para estar com o Senhor, né? Para no final do meu dia não ficar com aquela consciência pesada de que, poxa, eu não separei um tempo no meu dia para estar com Deus, eu não separei um tempo no meu dia para estar com o Senhor. E tudo isso veio me trazendo um incômodo muito grande, porque quem é filho, o Espírito Santo vai tocando e vai te mostrando aquilo que você está errando, né? Aquilo que você está vacilando mesmo com o Senhor, né? Que você sabe que está errando e muitas das vezes, né, não se permite se situar novamente e voltar para a prioridade, né? Então o Espírito Santo vai trazendo vai mexendo dentro da gente, vai trazendo um certo desconforto, sabe? Para que nós possamos reposicionar o nosso coração, a nossa agenda, a nossa rotina novamente, entendendo que a nossa maior prioridade de vida é o Senhor. É o tempo de oração com o Senhor. É o tempo de busca que nós, né, de buscarmos o Senhor ali na oração, na leitura da palavra, no estudo da palavra. E o Senhor veio e começou a me trazer esses desconfortos e falar: Lilian, vamos lá, você não definiu uma prioridade? Eu não sou a sua prioridade? Por que tudo tá vindo, né, à frente de mim? Por que você tá colocando tudo à frente de mim e me deixando por último ali? Eu sou o último da fila na prioridade do seu dia, na prioridade do seu mês, né? Se der eu faço, se der eu chego aí, Senhor. Não! Aí o Espírito Santo foi um trabalhar do Espírito Santo, né? E aí a gente fala, opa, eu defini uma prioridade, a minha prioridade é o Senhor. Então agora eu vou definir dentro disso, da prioridade maior, a minha escala de prioridade aqui embaixo. E o que eu comecei a fazer? Eu, Lilian, né? Óbvio que esse é o modelo e o método que se encaixou melhor na minha rotina, tá? Para mim, né? Cada um vai ter um modelo que é mais adequado para a sua rotina, para o seu perfil, para você, para sua casa, para sua família. Cada um tem, né, uma maneira. Mas a minha maneira foi, eu comecei a levantar 1 hora mais cedo. 1 hora mais cedo. Então, às 5 da manhã, eu já estava de pé, eu fazia ali o meu tempo de oração com o Senhor, construía esse tempo,
meditava na palavra, e daí, depois desse tempo, né, em torno de, no meu caso, eu faço, né, das 5 às 6 da manhã, tenho esse período com o Senhor, e daí depois, né, preparo o café dos meus filhos, o lanche para levar para a escola e tudo mais. E para mim, né, me trouxe paz isso, saber que eu tô nesse lugar, defini essa prioridade, tô batalhando não com a minha força, mas com a força do Senhor. Mas tem a minha parte. Tem a parte que é eu me posicionar e dizer, não, o Senhor é a minha prioridade. E se Ele é a minha prioridade, Ele não pode estar longe da minha rotina, da minha agenda. Ele está dentro da agenda do meu dia. E Ele não está lá na escalinha de prioridade, Ele não está lá embaixo. Mas Ele está lá no topo, Ele está em cima. Sabe? Ele tem a primazia do meu dia. Ele tem a primazia do meu tempo. Ele tem a primazia do meu coração. Eu começo o meu dia olhando para Ele, contemplando Ele. Eu não começo o meu dia contemplando o celular, contemplando as notícias que estão aqui, né? Os problemas que muitas vezes isso aqui traz pra gente, as tensões, a falta de paz. Porque às vezes começar o dia, né? Olhando já um noticiário, respondendo demandas que vêm por meio de mensagens no WhatsApp. Tudo isso eu contemplo isso aqui. O meu dia às vezes passa a ser um dia atribulado, mas quando eu passo a fazer do Senhor a prioridade do meu dia e a buscá-lo, né, em primazia, sabe? Primeiro que tudo, eu olho para o Senhor, eu foco nele, eu busco ele, tudo no meu dia se torna melhor, se torna mais leve, sabe? Quando vem aqueles desafios que a gente tem na vida, os desafios diários, a minha fé já tá fortalecida, sabe? Porque eu tô ali ligada com meu pai, eu tô ali numa aliança com ele, eu tenho priorizado estar com ele, viver com ele, construir em mim esse lugar de habitação para ele, então tudo fica melhor, né? Até para passar pelos desafios, pelas adversidades, enfim, tudo que a gente passa diariamente. E vivendo tudo isso, eu fui entrando num nível maior de intimidade com o Senhor, de ter revelações mais profundas que o Senhor vinha trazendo para mim, né? Então o Senhor, quanto mais eu me doava para o Senhor, para contemplar Ele, para estar com Ele, para gastar tempo com Ele, sabe? Amando esse lugar, desfrutando do lugar da oração, foi ficando mais leve para mim. À medida que hoje eu não sinto que é mais um peso, como algo que eu estou esmurrando o meu corpo, disciplinando o meu corpo, porque no começo é assim. É como se você estivesse esmurrando o teu corpo. Você está disciplinando o teu corpo para estar nesse lugar ali. Só que depois você vai indo como alguém que ama aquele lugar, que já não está mais esmurrando o corpo para estar ali. Você vai sendo atraída para este lugar. Você vai sendo conduzida para este lugar e com alegria de estar ali, sabe? E hoje, para mim, eu desejo esse lugar de oração. Eu vivo desejando esses momentos que eu estou a sós com o Senhor. E às vezes eu tô, né, tive o meu momento de oração e tal, e tô ali na minha rotina, vai para lá, vem para cá, eu falo, Deus, que vontade que eu tô de parar tudo agora, parar o que eu tô fazendo e voltar de novo, ter, né, aquele tempo de oração com o Senhor ali. Eu quero estar aqui nesse lugar, eu quero viver nesse lugar, eu quero estar aqui em todo o tempo. Não é mais um peso, não é mais uma disciplina para o meu corpo, mas é um anseio, sabe, do meu espírito. E o meu corpo também começa a ansiar por estar neste lugar. É óbvio que o pecado tenta mostrar suas garrinhas, né? Todos os dias tenta. É óbvio que a minha carne muitas vezes quer correr, mas o meu espírito começa a ecoar dentro de mim, me chamando para o lugar de oração, com uma voz, com um eco, né? Com
uma voz muito maior do que a voz da minha carne, muito maior do que a voz da minha alma. O Espírito domina. O meu espírito domina, e domina no sentido de amando a presença do Senhor, amando estar com o Senhor, amando o período de oração. E nisso eu fui sendo amadurecida pelo Senhor. Estou vivendo inúmeros processos, né, de amadurecimento, de aprendizado, de transformação, né, de libertação, de entendimento, sabe? Deus vai trazendo tanta clareza, apontando o meu futuro, apontando o caminho que Ele tem para mim, para minha família, para minha casa. E a oração, ela me faz entender para onde eu estou caminhando, sabe? Eu não estou caminhando na terra como alguém que não sabe para onde está indo, sabe? Tá vivendo cada dia e pensando assim, Deus tem o melhor para mim, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe para onde está me guiando. Não, eu não estou nisso mais, né? Ele sabe para onde está me guiando, mas Ele também me mostrou, Ele também me apontou para onde está me guiando, para onde está guiando a minha família. Estar aqui vivendo esse tempo novo com o Senhor, dentro dessa transição, dessa mudança que aconteceu, né, na minha vida, com essa transição de estado, foi um apontamento do Senhor para mim, sabe? Quando toda a movimentação começou a acontecer na nossa casa, na nossa vida, Deus não nos pegou de surpresa. Nós sabíamos que o Senhor estava nos enviando para este lugar. O Senhor nos orientou, o Senhor nos apontou isso. Então, o filho maduro, quem vive num nível de oração mais profunda com o Senhor, ele não é pego de surpresa, sabe? É claro que o Senhor é grande demais, né? Eu vou repetir isso em inúmeros vídeos e aqui também mais uma vez. O Senhor é grande demais e nem sempre Ele vai mostrar tudo para nós. Nem sempre. Algumas coisas Ele não mostra para guardar o nosso coração, sabe? Porque ainda tem coisas que precisam ser tratadas em nós para recebermos aquela revelação, que ainda não estamos maduras o suficiente, então tem coisas que Ele se preserva, ele guarda de nós, não nos mostra. Mas muitas das coisas Ele nos mostra. E quando, né, e nós não somos pegos de surpresa. Então, o filho maduro e o filho e a filha que caminha em oração e em fé, ele sabe para onde o Senhor está conduzindo ele e ela. Ele sabe onde o Senhor está levando. Ele sabe? E que esse caminho é seguro. Não que não vai ter adversidades, percalços e tal, mas é seguro por quê? Porque nós estamos firmados em Cristo. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo. E Ele está segurando a nossa mão, nós não estamos caminhando sozinhos. O filho maduro, quem tem intimidade de oração com o Senhor, ele vive com esse entendimento. Eu não caminho só. Eu caminho com o meu Pai todos os dias por meio do Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus Cristo. E eu estou firmada em Cristo. Então, nada vem nos pegando de surpresa, sabe? O Senhor nos aponta um caminho, Ele nos aponta um destino, sabe? Ele nos dá identidade. Às vezes estamos caminhando na vida tão perdidos, sem saber quem somos. A nossa identidade é que Ele nos fez para sermos filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa identidade. E a partir de termos o entendimento dessa identidade, Ele nos aponta um caminho, um destino, propósitos, chamado que Ele tem individualmente com cada filho e cada filha. E tudo isso vai se fazendo claro para nós por meio da oração, por meio da vivência com Deus, por meio da intimidade. Então eu quero te convidar hoje, porque eu acredito, né, que esse vídeo ele vai chegar em pessoas que, assim como eu, têm sido atraídas pelo Senhor para esse lugar de oração. Não um lugar raso, tá? Não, mas um lugar mais profundo. Buscando ajustar a sua rotina, a sua agenda diária, dando prioridade para o Senhor.
para a busca do Senhor, para o período de oração, dando importância para o período de oração, não fazendo dele um período qualquer, mas um período que é importante para mim, que eu não posso viver sem, que eu não posso começar o meu dia fora desse lugar. Eu não posso começar o meu dia, a minha semana, o meu mês sem oração, porque é a oração que vai me dar os comandos, é a oração que vai me apontar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu devo falar, o que eu não devo falar, onde eu devo entrar, de onde eu devo sair, onde eu posso me assentar, onde eu preciso levantar e sair daquele ambiente, sabe? Quem o Senhor trouxe para minha vida, quem o Senhor está levando embora, quem o Senhor já levou e eu não posso trazer para minha vida. A oração, ela vai me mostrando tudo isso. Então, como que eu posso viver sem isso, né? Então, se você, assim como eu, está ouvindo esse chamado do Senhor, sabe? Tem alguma coisinha que está aqui dentro, que essa coisinha é o Espírito Santo, né? Que está ali mexendo com você, sabe? Te convidando, né? Te convidando, e cada dia isso fica mais latente, isso fica mais forte dentro de você, dizendo: vem para esse lugar de oração, constrói esse lugar de oração mais profundo em mim. Fica comigo nesse lugar, porque eu quero se revelar a você nesse lugar. Se você, assim como eu, tá ouvindo esse chamado, tá ouvindo, sabe, tá recebendo esse convite do Espírito Santo do Senhor, eu quero dizer para você hoje, se entrega a esse chamado, se entrega e constrói um nível mais profundo de oração com o Senhor. Se dedica a isso, sabe? Peça forças para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, sozinha eu não consigo, mas me ajuda a construir esse lugar para o Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, a entregar, né, este lugar de primazia da minha vida para Ti. Vamos construir junto esse lugar de oração, aonde eu possa entrar num nível de contemplação e contemplar o Senhor tanto, que eu vou conhecer tanto do Senhor por meio dos meus períodos de oração, que eu vou me tornar semelhante a Ti, né? O Teu DNA, as Tuas características de Pai vão estar nítidas na minha vida. Eu vou perceber que o Teu DNA está aqui em mim, porque a oração me leva a isso. Eu percebo o DNA de Deus na minha vida. Eu percebo os traços do caráter de Jesus Cristo na minha vida, nas escolhas diárias que eu faço, nas decisões que eu tomo. Eu percebo o Cristo em mim. Eu percebo a vida de Cristo em mim. Se torna conhecido para mim. Então, que nós possamos ir juntos nisso, aceitando o convite. Não rejeite o convite do Espírito Santo. Eu sei que Ele está te chamando para um nível mais profundo. E o filho maduro, ele diz sim para o convite. O filho maduro diz assim: pai, eu estou indo. Pai, me espera, pode me esperar, que eu chego aí, pai. Eu chego aí. Eu não sei se é no teu quarto, se é na tua sala, se é na tua cozinha, aonde você vai gastar tempo em oração com o Senhor. Eu só sei de uma coisa: esse convite não é coisa da sua cabeça. Ele não é um sentimento humano, sabe? Você não está fazendo, não é uma coisa que é humana, mas é o próprio Deus, é o Espírito Santo te atraindo para este lugar. Porque esse é o teu lugar de filha. O lugar de filha é a oração. O lugar de filha é construir essa habitação para o Espírito Santo e para o Pai. Sabe? Eu te convido, sabe? Vamos juntas nesse processo? Vamos aceitar esse convite? Vamos dizer sim para o chamado do Senhor e entrar num nível mais profundo de oração.
um nível mais profundo, aonde a sua vida, por meio da oração, ela não é mais conduzida por você mesma, pelo teu achômetro, né, pelas suas ideias, por aquilo que você quer. Não, mas dentro desse lugar de oração, você passa a ser orientada pelo Espírito Santo. Você passa a ser direcionada pelo Espírito Santo. E ele traz para nós as direções do coração do Pai. Ele nos alinha com o coração do Pai. Então eu não vivo mais por mim mesma, pelo que eu quero fazer, mas pelo que o Pai tem para mim. Pelo que o Pai me convidou a realizar, pelo que o Pai está me chamando a fazer para Ele, a exercer, a viver com Ele e nele e por meio dele. Tudo isso vai ficando claro para mim. Então o Senhor quer nos levar para este lugar. O Espírito Santo está nos convidando para este lugar. Vamos dizer sim para esse chamado. Vamos priorizar uma vida de oração mais íntima, mais intensa com o Senhor. Vamos nos dedicar a construir um lugar de oração para o Senhor. Vamos nos dedicar a dar a primazia, a prioridade do nosso dia para o Senhor. Vamos nos dedicar com a ajuda do Espírito Santo, porque é claro que sozinhos e com o nosso esforço humano é impossível, mas com a ajuda do Espírito Santo isso se torna possível. E este é o lugar que nós precisamos estar, no lugar de oração, buscando o Senhor em todo o tempo, em todos os momentos, em todos os dias, diante de todas as circunstâncias. Temos orientação de vida, buscando orientação divina, buscando intimidade, buscando aliança com o Senhor. Quem tem uma aliança, caminha honrando essa aliança que tem. E quando nós estabelecemos essa aliança com o Senhor, nós honramos essa aliança. E a vida de oração com mais intimidade, ela é uma honra a essa aliança que nós temos com o Senhor. Né? Ela é honrar a aliança que nós temos com Deus. Então vamos priorizar a nossa vida de oração. Vamos permitir que ela seja construída entre nós e o Espírito Santo. Vamos nos dedicar, vamos nos buscar isso com muita verdade, com muita propriedade, com muita garra mesmo, buscar esse lugar de oração e construir ele em Deus. Porque medidas maiores do Senhor vêm para o filho e a filha que busca um lugar mais profundo na oração com o Senhor. Então saia do nível raso, superficial de oração. Saia dos 5 minutos. Não é suficiente. Nós não podemos viver uma vida cristã na terra alinhada com o coração de Deus, tendo 5 minutos de oração, sabe? É como se é insuficiente. É como uma medida mínima de alimentação diária para nós, né? O nosso corpo, ele precisa de uma medida de nutrição diária. E quando nós passamos a não dar o que o nosso corpo precisa diariamente, nós vamos ficando desnutridos ou até mesmo raquíticos, né? Humanamente falando. E espiritualmente é a mesma coisa. 5 minutos não é suficiente para nós, sabe? E eu acredito que nós podemos construir um tempo maior e de mais qualidade com o Senhor. Eu sei que é possível. Está sendo possível na minha vida, a partir do momento que eu defini escalas de prioridade no meu dia e na minha rotina. É possível. Talvez para você não vai ser no primeiro dia da manhã, mas você vai reservar um tempo maior no fim desse dia e você vai permanecer conectada com o Senhor em todo o tempo. Você vai ajustar qual for a melhor maneira para você. Mas esse relacionamento mais profundo, na oração, ele precisa vir à luz.
ele precisa se tornar uma realidade na tua vida. O Senhor te chama para isso. Então saia desse nível superficial de oração. Saia desse nível superficial de conhecimento do teu Pai. O teu Pai quer gastar mais tempo contigo. E Ele quer que você gaste mais tempo se dedicando a Ele e com Ele. Sabe? Ele quer que você passe mais tempo o amando e o contemplando. Aceita esse convite que o Espírito Santo tem te feito. E não se afaste dele. Não recuse. Não trate com desdém o convite que o Espírito Santo tem te feito. Porque nesse lugar de profundidade de oração, você vai se encontrar verdadeiramente com o Senhor. Você vai contemplá-lo de maneira tão preciosa e tão poderosa que você nunca mais vai querer sair desse lugar. Esse lugar nunca mais vai ser algo que é desconhecido para você, mas vai se tornar o lugar de maior alegria da tua vida. Aquele lugar que você ama estar de todo o teu coração, com todo o teu ser, corpo, alma e espírito. O que você mais ama no seu dia, o que você mais ama no seu mês, é esse tempo que você passa com o Senhor. Ele se torna a tua delícia, ele se torna o teu gozo, ele se torna o teu contentamento. Então, mergulha profundo na oração. 5 minutos? Não mais. 10 minutos? Não mais. O Senhor quer mais de mim e de você. O Senhor espera mais, Ele deseja ter mais tempo com a gente. Ele deseja que nós dediquemos mais tempo com Ele, porque há uma medida da grandeza dEle que Ele deseja derramar nas nossas vidas e na história que nós estamos construindo juntos com Ele. Amém? Então, nos dediquemos mais ao Senhor e vamos dizer sim para esse chamado à profundidade na oração diária com o Senhor.